Oi, boa noite. Sempre bom ter vocês com a gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, Cunha Júnior. Boa noite, Didi. Boa noite, Júnior. Gente, estamos no meio do ano, hein? Estão preparados para isso? Já passou, Cunha Júnior. E agora? Não estou preparado, Didi. Já é meio do ano, festa junina. Daqui a pouquinho os shoppings já estão com decoração de Natal. Ai, não. Calma, tem muita coisa para viver. Antes do Papai Noel, então, bater na nossa porta, né, a gente vai se preparar, porque tem festa junina, Oba. tem muita programação cultural pra gente curtir. Não sei se vocês estão vendo, ó, mas tem bandeirinhas aqui, estilo Volpe Eu Festa também já tô Junina. assim, ó, vestido pra festa junina. Pronto, estão preparados? Metrópolis está cheio de novidade para vocês, dá uma olhada. Chega aos cinemas Urubus, baseado numa história real. O filme coloca em debate a pichação dentro do mundo da arte. A gente recebe no nosso estúdio o diretor do longa. A história do grafite também numa mostra em São Paulo. 51 artistas grafiteiros do Brasil e do exterior apresentam seus trabalhos na exposição Além das Ruas. Antônio Carlos e Jocafe fizeram muito sucesso depois que participaram do Festival Internacional da Canção em 1969. Russo Passa Pulso reuniu os veteranos e juntos lançaram um disco de inéditas. Pode aumentar o som para o alto da maravilha. Parece que ele é do nosso tempo, porque ele fala a nossa língua. E comecei a me apaixonar por essa dupla. Então, foram três almas que se reuniram. Motivar dois caras de 78 anos, certo? Que já teve um monte de disco, que já gravou com todo mundo, que já cantou no mundo inteiro. Só russo mesmo. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. A minha paixão por eles é porque eu trabalhava em loja de disco de vinil, né? Puxei o disco Ossos do Ofício, de Antônio Carlos Jocafe. É um disco deles bem samba. E eu comecei a perceber os ditados populares. Se Deus desse asa pra cobra, tirava o veneno. Tirava o veneno, concordo que estou precisando de um contraveneno. De um contraveneno. Comecei a pesquisar mais os outros discos deles. E comecei a perceber uma identidade, uma assinatura, um DNA, uma digital musical muito autêntica. De música baiana, universal. E aí eu comecei a perceber o grande amor de Antônio Carlos Jocafe. O amor de um pelo outro. Bahia, minha terra, aliás, nossa terra. Nossa terra, Mercado Modelo, Bonfim, Ribeira, samba, muito samba. Bamboche, minha quemerou, aê, aê. Bamboche, minha quemerou, aê, aê. Tem com certeza encontro de gerações, mas tem uma coisa em comum, assim, que é um amor profundo pela música brasileira, sabe? Então essa música, Antônio Carlos Jocafe, essa música que eles faziam nos anos 70, a música popular brasileira dessa época, ela estava um pouquinho perdida. A gente gostava, por exemplo, mas a gente não... E a gente tentava fazer de algum jeito ali, referenciar aquilo, mas a gente fazia do nosso jeito. E com eles, a gente falou, cara, isso aqui parece uma pós-graduação em música brasileira, assim, sabe? Mudei de ideia, vou rifar meu violão. Mudei de ideia, é manias do coração. O Alto da Maravilha, na verdade, esse projeto começa antes, começa com o encontro do Russo com vocês. Veja bem, na verdade, quando Pamela, Sim. a esposa de Russo, ela tem um programa da Bahia, Sim.
certo? E nós estávamos fazendo um show em Salvador e fomos divulgar o show, entendeu? E ela falou, como o Russo gosta muito da gente, ela falou que nós iríamos na televisão encontrar com ela, ele foi lá, levou os discos. Aí começou essa amizade toda. E aí que me trouxe na cabeça de que eu já era músico. E que não era mais aquele vendedor de discos dali da história. Então foi um deslocamento. Aí quando eu conheci que ele autografou o disco, a partir daquele momento, a gente já começou a compor. Como é que foi esse encontro e esse olhar para o repertório depois de tanto tempo? Veja bem, esse repertório ele foi modificado com a pandemia, né? Nós fizemos uma quantidade de música X, certo? Mas aí veio a pandemia, certo? Quando veio a pandemia, ninguém saía, nós fizemos várias músicas. Hoje nós temos umas 40 músicas com o Russo, que dá para fazer 3 discos. E o caminho do disco até Mirê Mirê é onde tem o lado pé, de Aperta o Pé, a gente fazendo o caminho, Mirê Mirê como ponto central, e o lado mão, depois o caminho que nos faz. E a última música é Catendê, que é a primeira música da história deles, de relação de composição. Então tudo obedece muito ali o presente que a gente tirou, que a gente teve da deusa música, para poder estar junto. Acendendo as estrelas no céu da tua boca, tua língua tem saliva com gosto de flor. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no teu jardim. Eu tenho 78 anos e ele também. Naquele tempo o cara tinha que aprender a música no rádio, entendeu? Então ele escutava 200 vezes. Hoje ele chega aí e canta mirê, mirê, babá, ô, louro, o nego canta tudo, entendeu? Sabe? As pessoas estão cantando tudo. Naquele tempo não cantavam, não. Não podia, né? Não dava tempo de aprender. Hoje em dia a juventude, eu acho que a juventude é mais ligada à de hoje, né? Desse tempo agora. O coro, tudo é pergunta e resposta, tudo são vozes que vão se complementando, e nos shows a gente abre para esse processo que só existe no momento, nos shows. E é uma música feita para a gente se olhar. Então os músicos têm que estar sempre olhando. Dona Flor, um corre, corre, o Deus nos acuda é vadio. Um bate-boca, um disse-me, disse é vadio. Na passarela, sem aviso prévio, entregou sua alma. Entre soluços, xilique, batuque. Quer dizer, ela não precisa de instrumento, ela já é música sem precisar. Quando você recita ela já é música. Eu acho que as divindades da música foram muito, generosas. Eu que morro de saudade do amor que foi-se embora, do apito do vapor. Porque é isso, a gente fica numa velocidade consumindo coisa nova, né? E aí, de repente, Antônio Carlos de Jocafe, que está totalmente na vida da gente, né? Um monte de música que muita gente nem sabe também que é dele, né? Então, trazer de volta, são eles, né? Não trazer de volta eles, que eles nunca foram, mas trazer a informação, né? Para quem está cantando sem saber. É maravilhoso. É uma família musical, é um círculo musical de olhar e de pergunta e resposta. Meu catendê de lá de Gina. E o público responde, obrigada. Vamos falar de mais arte aqui no Metrópolis? Acontece até domingo, aqui em São Paulo, a segunda edição da ARPA, Feira de Arte, no pavilhão do Pacaembu, que fica dentro do estádio. É um encontro de colecionadores e galeristas do Brasil e do exterior para comercializar obras de arte. Também vão acontecer debates e conversas abertas ao público. Aceita o convite? Daqui a pouco a gente volta. Então você faz arte.
Não, parça, esse bagulho é rabisco só. Mas tem um monte de gênio da pintura que só faz rabisco também. É, parça, só que esses gênios da pintura não são oprimidos pela polícia. Você vai fazer os convites e chamar todos os pichadores, parça. Então vai tumultuar esse lugar aí. Vocês vão fechar comigo? Nós vai entrar em grupo de 5 pichador. Vai se alastrar nas pessoas que tá lá embaixo, entendeu? Se misturar com elas. Nós vai ser os últimos a entrar, mano. Assim que nós chegar, você já embica com nós. Hoje, nós fez revolução na do bagulho. Isso é arte, liberdade de expressão é arte, rapaz. Maloqueirada! Viva o bicho! Nossa, eu gostei muito desse filme. Já começo falando isso. Eu gostei muito desse filme. Vocês acabaram de ver aí trechos do longa Urubus, do diretor Cláudio Borrelli. Uma sinopse rápida para vocês. É a história de Trinchas, que é um jovem líder de um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos de São Paulo para deixar lá a sua marca. Mas depois da invasão que aconteceu, na verdade, né, da 28ª Bienal de São Paulo, em 2008, que os jovens invisíveis da periferia ganham aí protagonismo no debate cultural. O filme chegou aos cinemas ontem, aos cinemas do Brasil, e então por isso a gente está recebendo aqui o diretor do longa, o Cláudio Borrelli. Cláudio, muito obrigado, parabéns pelo filme, parabéns para toda a sua equipe. Obrigado. Eu adorei o filme. Aqui. E eu quero assim, ó, que você fale então para a gente qual é o ponto-chave do filme. Eu acho que muito do que as pessoas pensam, porque é muito divulgada a invasão da Bienal, essa coisa toda da discussão da arte, não é tanto isso. Sim. É mais o acesso a esse mundo que é tão presente na nossa vida e tão desconhecido. Assim, eu mesmo não fazia ideia do que era quando comecei esse processo todo. Há 15 anos. Há 15 né? anos atrás. 15 anos atrás. Que há 15 anos você vem trabalhando nesse projeto. Né? Pichação é considerado crime no Brasil, não é? Crime ambiental. Isso que eu não entendi. Por que crime ambiental? Porque se você pintar um muro, o muro continua sendo muro. Pois é. Não há uma destruição, né? Não afeta o clima, nada. Eu acho porque é muito, que o Djan sempre costuma dizer, a gente vive numa sociedade que é muito importante você mais ter do que ser, né? Então, acho que a pichação ele vem um pouco nisso, né? Você atinge não atinge a tua vida, atinge o muro, atinge a janela, atinge... E as pessoas acham isso mais importante do que ver por que aqueles meninos estão fazendo isso, né? Por que se expressam através do ódio, né? A pichação ele é um pouco isso. Sim. É uma expressão através do ódio. O Djan que você falou aí é um dos roteiristas do filme, também pichador. Também pichador. Né? Ele falou uma coisa muito interessante numa entrevista aí, que o samba e a capoeira já foram considerados crime também na história do Brasil. Porque a pichação é uma coisa muito daqui. Você tem a influência do grafite nova-iorquino, das capas de heavy metal, mas ela é daqui. É uma coisa, principalmente de São Paulo. Hoje já é do Brasil, mas principalmente nascido em São Paulo. Aham. Isso é uma coisa muito, muito interessante, assim, as grafias, as letras. E isso também foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção, assim. Que é uma coisa, talvez daqui não sei quantos anos, possa ser considerado como a capoeira e o samba uma coisa nossa. A gente está vendo imagens aí, o filme tem muitas imagens noturnas, acredito que vocês tenham usado pouca luz. E como é que foi estar fazendo isso nas ruas de São Paulo durante a noite? Teve problema com a polícia? Teve, muito. Muito? Muito. Porque a gente, assim, até porque o picho acontece à noite, a pichação, acontece nas sombras. Eu não poderia fazer um filme muito iluminado, muito com as características clássicas do cinema, né? Então tinha que fazer um filme que tivesse essa linguagem da pichação. Então a gente se preparou, eu me preparei particularmente durante anos para ver como é que eu iria fazer, porque também não queria uma coisa crua e uma coisa simples, eu queria ter uma linguagem de cinema nisso, né? Então, assim, a gente, durante a filmagem, os meninos mesmo receberam seis abordagens da polícia. Teve uma ocasião, por exemplo, que na Bienal, pela dificuldade também financeira do filme, eu me lembro que estava assim para filmar a Bienal e parou uns carros de polícia assim, eu falei, eu vou aproveitar a luz dos carros que estão lá, põe os meninos lá, e levaram os meninos,
E eles não vinham. Aí o que está acontecendo? Aí veio minha assistente e falou, Cláudio, eles estão presos ali. Eu falei, como assim? Aí eu entrei lá, tava o Trinchas, né, o Gustavo, a polícia dando uma bronca nele. Aí eu falei, não, a gente está filmando aqui. Isso aconteceu durante 6 vezes. Teve a gente filmou num beco bem perto onde aquele prédio caiu. Aí as pessoas ainda estavam em volta da igreja ali. E tem uma cena que eles saem correndo, eles entram no beco, aí vem um carro da polícia, acho que a polícia civil, com as metralhadoras na mão, e eu pulei assim, falei, não, calma, nós estamos filmando, olha a luz ali. Os caras olhando assim, meio estranho assim. E quase que você foi preso, você mesmo foi preso. Eu fui, na última cena, fui preso. Preso não, eu recebi uma voz de prisão com eles na hora ali. E ele queria nos levar para a delegacia e no final eles ficaram felizes, porque acabei o filme sendo abordado pela polícia e voz de prisão. Tinha que ter um making-off, né, mostrando essas coisas. Nesse caso não tinha, mas a gente tem bastante making-off. Tem bastante? Poxa, eu mas queria muito nessa ocasião não tinha. O Djan, que a gente citou aqui, não é? Ele serviu, é uma fonte de inspiração, porque ele também, não sei se ele faz hoje, mas já fez pichação, ele tem muita história para contar, ajudou a contar essa história. Fundamental, 100%. Né? E ele participou daquela intervenção em 2008, na chamada Bienal do Vazio, né? Sim. Eu acho que ele falou alguma coisa naquela época. Vamos ver? Os pichadores, eles viram que estava faltando uma coisa para eles, entrar no circuito da arte. Mas como fazer isso sem perder a essência, invadindo? Se eles fossem convidados para pintar nesses locais, eles não iam aceitar, porque aí eles iam estar se submetendo. O objetivo deles era somente de estar colocando em discussão essa questão do respeito entre o grafite e a pichação. A sociedade, no geral, ela contempla o que é belo e rejeita o que é feio, né? Pichação, por se tratar de ser traços brutos, é considerada vandalismo. Isso em 2008, isso é a vida real que inspirou o filme. Sim, né? Ele foi fundamental, né? Não há nada no filme que não seja ou criada por ele ou aprovada por ele. Pô, que legal. Isso eu fiz questão. E uma questão que eu fiz também é de não emitir nenhuma opinião minha. Dá para perceber isso. Sabe, eu não quis assim, ou glamorizar, ou vilanizar. Não, assim, como é esse mundo? É isso que eu vou contar. Isso foi um objetivo. E cada um vai sair com a sua opinião e vai discutir, vai despertar o debate, né, para o público. Sim. Agora, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui, é impressionante porque a maioria daqueles jovens ali não são atores e eles estão impressionantes. Não eram? Não eram atores, eu acho que agora vão ser convidados, muito convidados, porque é impressionante o trabalho deles ali. Eu sei que a Fátima Toledo, a equipe dela, que é preparadora de elenco, teve um papel importante nisso. Fundamental. Né? Como é que foi esse trabalho? A Fátima sempre foi um objetivo, justamente porque ela já tinha trilhado esse caminho em Cidade de Deus, em Pixote, Cidade de Deus. Então, assim, ela sempre foi, e sempre foi uma meta e quase uma condição, até pela fidelidade e honestidade com o movimento, a gente usar pichadores. Que tem uma maneira de andar, de falar, sabe assim, inclusive durante a filmagem. Não, a gente não põe a lata assim, então como é que vocês põem? Assim, então põe assim. Então fui assim, o que se vê na tela é exatamente o que acontece. Então, sempre foi um objetivo trabalhar com eles. E foi por causa do método da Fátima Toledo ou porque como é que é o nome do menino que faz o protagonista? Gustavo. O Gustavo. Porque o Gustavo tem uma hora no filme em que o personagem dele é preso e ele se sentiu sendo preso realmente, né? Isso aconteceu muito porque eles misturaram um pouco a vida com a ficção, assim, do que estava acontecendo. Por exemplo, tem outra cena do hospital, que quando o Edu morre, ele ficou muito amigo do Júlio, que é o outro ator, muito amigo. O Júlio foi fundamental para mim, além como bom ator, durante a filmagem, porque o Gustavo, como a Fátima mesmo disse, ele emocionalmente ele é carne viva, se encosta, ele... Sim. Então, quando o Júlio morreu, que o médico no filme diz, ele começou a jogar as cadeiras, e se você estica aquela cena um pouquinho, ele passa por mim, Claudião, chega, eu não quero mais fazer isso. Eu já tinha tido uma dificuldade no hospital, porque eu não levei gerador naquele dia, a gente ficou sem luz a manhã inteira, então eu tive que correr, e aí foi muito intenso, assim, para eles, para mim, assim, foi uma experiência extraordinária. Agora, a entrega deles, o que você vê na tela, além de todo o talento da Fátima, é uma entrega para o projeto, assim, eles doaram a vida dele.
nasceram vários atores ali que provavelmente vão ser chamados aí para outras Deus produções, quiser. hein? Agora, é possível uma conversa entre a arte acadêmica e a pichação mesmo, sem ela perder a sua essência? Isso já está um pouco acontecendo, inclusive com o Djan. Né? Até a personagem da Valéria no filme, porque ela junta dois momentos da pichação. O final dos 90, que é essa pichação crua, né? E inclusive que tinha muito poucas pichadoras, tinha pichadoras, mas muito poucas. E junta essa união de pessoas que querem fazer o TCC, que começam a ver a pichação como uma arte, que já foi mais no meio dos 2010, 11, 12, por aí. Então, a ideia do Djan foi de juntar esses dois mundos. E o que, inclusive, junta também as classes, né? Junta a arte de museu com a arte de rua, faz essa mistura toda. Né? E, inclusive, muitos romances acontecendo com isso. Então o filme é inspirado em fatos reais, mas isso aconteceu muito nessa época de 2010 para frente, assim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Parabéns para você, parabéns para toda a equipe. São Paulo é um personagem do filme, a gente vê São Paulo magnífica, as pessoas tomando a cidade, e a cidade ali, eu acho que é uma das cidades onde a gente mais vê pichação. Sim, no Brasil, no mundo. No mundo, né? Então começa... Olha, é um debate interessantíssimo. Eu fiquei imaginando o que a Didi ia pensar sobre isso quando ela for assistir ao filme. Hein, Didi? Acho que é uma coisa que interessa muito a você. Nossa, Cunha Júnior, eu tô aqui, todo mundo na redação tá falando do filme, o meu final de semana vai ser no cinema para ver o filme. Que bom. Vamos ao cinema, né, Didi? Vamos cinema. Assistir no cinema. A gente está falando de ocupação das ruas, grafite é ocupação das ruas, a gente voltar para o cinema também é uma ocupação. E aqui no Metrópolis a gente continua falando de arte e de rua, porque tem uma exposição em São Paulo que conta a história do grafite, justamente através do traço de 51 grafiteiros. A curadoria é do Binho Ribeiro, que a gente conhece bem, um dos pioneiros do movimento do grafite no Brasil. A mostra se chama Além das Ruas. São 76 obras dentro do Itaú Cultural. É a história. Nós estamos tendo a grande oportunidade de contar um pouquinho de onde viemos, o que fizemos, o que estamos fazendo e onde chegamos. Então acho que aqui é um momento de contemplação, mas realmente para as pessoas também entenderem os processos. O artista, ele não nasce pronto, ele se constrói. E aqui é a grande construção de uma cultura, que é a arte do grafite, da arte de rua. Esse aqui é o andar da história, que conta desde a época rupestre ali, como são as manifestações na parede. E estar aqui é é emocionante, assim. Eu acho que eu sou a mais jovem desse andar também, porque aqui são os dinossauros do grafite. Eu acho que as mulheres dentro do movimento têm essa questão do trabalho ser de dentro para fora e não de fora para dentro, como eu vejo que é a realidade dos meninos. E também essa coisa de agregar e não segregar, de fazer pelo coletivo, de fazer pelas mulheres, de criar consciência de que eventos para as mulheres têm que ser para as mulheres poderem levar seus filhos. E eu percebo que o trabalho da mulher, ela tem muito o papel de curar. E às vezes o trabalho masculino, ele tem aquele lugar de ferir, de gritar. Eu trago nos meus trabalhos questões de ancestralidade, essa questão do meu feminino, do sagrado, do feminismo, e dessa coisa inata da mulher, assim, de passar o que ela aprende, né? A gente fez uma espécie de reprodução nesse vagão de metrô aí, que é referente aos metrôs dos anos 80 de Nova York, da região do Bronx. We chose subway trains, because it was like a moving gallery.
Like you do a piece in the Bronx on a subway car and it would go to Brooklyn. And this was like the whole part of the thing. And so many graffiti writers did it that eventually New York City became an underground gallery when it came to the subway trains. It's amazing what I see here in Sao Paulo, to see the way you guys include your culture in the art. You know, your own style of letters, the way you do things. You know, you adapt it to your environment. Sao Paulo is a special city, man. I mean, it has so much life, so much energy. It's like New York. It's fast. It's moving, just like graffiti. E agora a música. O cantor e compositor Zé Renato está este fim de semana no Sesc Consolação, aqui na capital paulista, lançando o novo álbum que se chama Quando a Noite Vem. Aliás, ele teve este ano aqui no Metrópolis, falando desse disco, um trabalho com canções românticas, ótimo, aliás, para essas noites frias de outono, não é mesmo? A gente então vai para um intervalo com o Zé Renato interpretando, aliás, uma bela interpretação de I Can't Stop Loving You, do Ray Charles. E daqui a pouquinho a gente volta. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome times. E a gente não negocia a vida dos nossos filhos, não. A gente não negocia a vida do nosso povo. Essa aliança é em defesa do nosso território, da nossa conquista que está ameaçada hoje. Ampit, Topiwan mak desi jim epit, ibu bit, weje, kakek weje bit, nyebay weje empang toy ma weje, ipang ma weje, desi dak pang tip ma weja wai dip. Escute, A Terra Foi Rasgada. É o nome de um dos filmes que fazem parte da programação da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. Esse documentário mergulha na luta de 3 povos indígenas contra o garimpo ilegal na Amazônia. Uma causa urgente. E a Mostra Ecofalante, a gente pode dizer que é o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às causas socioambientais. Então, a programação é muito legal. Ao todo, são 101 filmes exibidos em 39 espaços culturais de São Paulo. E olha, gente, é tudo de graça. E nesse tema, se a gente estiver pensando aí nessa luta ambiental, na preservação da floresta, é importante essa mostra, porque ela traz essa reflexão, né? Está aí o marco temporal sendo votado, limita a demarcação de terras indígenas, o marco temporal, e enfraquece os direitos dos povos da floresta. Então, a gente tem que acompanhar inclusive as iniciativas do audiovisual sobre essas questões para que a gente se informe, entenda. Na Câmara dos Deputados, o marco temporal foi aprovado por 283 votos a favor essa semana, gente. Uma maioria esmagadora. Dá uma tristeza no coração. A proposta segue agora para apreciação no Senado e conta ainda com um julgamento de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui na torcida para que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. A gente precisa que esses povos sejam ouvidos. Somos nós, né, Cunha? Não são os povos indígenas, somos nós. Com certeza. Estamos aí torcendo. Bom, esse final de semana tem o festival Best of Blues e Rock 2023, na plateia externa, aliás, do Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo. E um dos grandes nomes dessa 10ª edição é a lenda do blues. Eu tive, aliás, a oportunidade de entrevistá-lo, que é o Buddy Guy. Ele se apresenta amanhã e domingo, Didi. Que beleza, Cunha Júnior. 86 anos, Buddy Guy? Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom!
Então vamos fazer o seguinte, aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.